de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 2. Aleluia! Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Assim que os irmãos localizarem o texto, Jesus é bom! diga amém. Amém! Assim nos diz a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Repita após mim, por favor, todos em uma voz uníssona. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os que estão em pé podem tomar o seu assento, por favor. Queridos irmãos, em primeiro lugar, nós devemos tratar Filipenses sob o ponto de vista da sua literalidade, ou do seu estilo literário. Filipenses trata-se de uma carta. Então, do ponto de vista moderno, quando nós olhamos para este livro, nós estamos diante de um estilo literário, ou seja, nós estamos diante de uma carta. Então, para nós que somos modernos hoje, quando olhamos para esse livro, nós olhamos ele como um estilo literário. Mas, para aqueles que viviam no primeiro século, no tempo do Novo Testamento, esse não era apenas um estilo literário, mas era um modelo de comunicação. Então, hoje, quando nós queremos nos comunicar, é muito fácil. Por exemplo, quando eu quero me comunicar com o pastor Josevaldo, eu posso escrever um e-mail para ele, sim ou não? Ou eu posso enviar um WhatsApp para ele. Ou eu posso fazer uma ligação. Hoje em dia ninguém liga mais para ninguém, mas a ligação ainda existe. Então, caso a gente queira se comunicar com a outra pessoa, nós podemos também fazer uma ligação. Tá certo? Mas, quando nós falamos do primeiro século, nós estamos falando de um tempo que não existia internet, não existia celular, WhatsApp. Então, as cartas eram o método mais comum de comunicação no século I. Então, quando as pessoas queriam se comunicar, elas se comunicavam através das cartas. Então, quando nós olhamos para Filipenses, nós devemos olhá-la do ponto de vista da sua natureza. Nós estamos diante de uma carta. E a carta era o método mais comum de comunicação no século I. Algumas cartas, irmãos, elas possuíam um caráter mais formal. Por exemplo, a troca de carta entre autoridades, entre governantes. Então, às vezes, autoridades ou governantes, eles trocavam cartas uns com os outros para buscar conselho na tomada de algumas decisões. Outras vezes, eles tratavam acerca de política ou acerca de negócios. Então, essas cartas, elas continham um teor mais formal, por assim dizer. Mas havia também aquelas cartas que eram menos formais, que se tratavam de questões mais familiares
ou de questões particulares ou pessoais. Alguns materiais eram utilizados para escrever as cartas. Então, por exemplo, existiam os pergaminhos. O pergaminho era um material muito utilizado na escrita das cartas. Então, o pergaminho, normalmente, ele era feito de pele de animais. Alguém me ouve? Amém. Ele era feito de pele de animais, geralmente pele de ovelha ou de cabra. Esse material era curtido e servia ali para a escrita. Então, o pergaminho nada mais é do que a pele do animal que era trabalhada para ser apropriada para a escrita. Além do pergaminho, irmãos, existiam também o papiro. Os irmãos já ouviram falar do papiro? Enquanto o pergaminho era de origem animal, o papiro era de origem vegetal. Ele era extraído de uma planta. Alguém me ouve? Então, o sujeito lá que ia fazer o papiro, ele abria a planta, retirava o talo dessa planta, aleluia. Esse talo, ele ficava de molho, depois ele era prensado, e depois ele era ressecado ao sol, e depois ele formava como uma espécie de uma folha. Então, o papiro, também era um material muito utilizado para a escrita das cartas. Mas existiam também aquilo que nós chamamos de tabletes de barro, que era nada mais do que placas de barro, onde também servia para a escrita. Então, esses eram os materiais utilizados para escreverem as cartas, por exemplo, no século I. A estrutura das cartas, irmãos, normalmente tinham um padrão. Então, normalmente na carta se tinha o nome do autor, acompanhado muitas vezes de um adjetivo. Então, governador fulano de tal, excelentíssimo não sei quem. Então, normalmente se falava o autor no início da carta, geralmente acompanhada de um adjetivo. Depois, em segundo lugar, havia a identificação dos destinatários. Então, primeiro mencionava-se o autor, depois identificava-se o destinatário, aquele que iria receber a carta, também normalmente acompanhada de um adjetivo. E depois, em terceiro lugar, havia uma saudação inicial, que era chamada em grego de caris. Então, a estrutura é nome do autor, alguém me ouve? Destinatários. E, em terceiro lugar, uma saudação inicial, que era um método de cumprimento, de cumprimentar aquelas pessoas, e isso no início das cartas. Em quarto lugar, vinha o conteúdo da carta, propriamente dita. E, por fim, quando se concluía a carta, o autor geralmente fazia uma espécie de voto, desejando saúde aos seus destinatários, ou que tudo vá bem. Então, nós podemos observar, por exemplo, irmãos, um exemplo de uma carta dessa, quando nós lemos o texto de Atos. Se os irmãos forem abrir aí a Bíblia de vocês, em Atos capítulo 23, do versículo 25 a 30, nós temos aí um exemplo de uma carta ao estilo grego, quando o comandante Cláudio envia uma carta ao governador Félix sobre a prisão de Paulo pelos judeus, para ser julgado pelo governador. Então, nesse texto, nós podemos observar esse modelo, essa estrutura das cartas. Nos diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulos 23, versos 25 a 30. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri
que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que havia uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. E por fim ele diz, passe bem. Então, Atos capítulos 23, do versículo 25 a 30. Então, conforme nós podemos ver, essa carta enviada pelo comandante ao governador, ela segue esse mesmo estilo que eu acabei de descrever para os irmãos. Primeiro, a identificação do autor, depois, o destinatário, uma saudação, o conteúdo da carta e, por fim, um voto finalizando a carta. Até aqui tudo bem, irmãos? Sim. Nós temos, então, irmãos, a utilização das cartas também no Novo Testamento. Então, os apóstolos e escritores do Novo Testamento, sabendo que as cartas eram um método muito eficaz de comunicação, eles se apropriaram desse método para se comunicar com as igrejas. Aleluia! Por quê? Porque os apóstolos, irmãos, nem sempre poderiam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como os apóstolos eram um número resumido, um número limitado, evangelista David, eles não poderiam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o que é que eles faziam? Eles utilizavam as cartas para se comunicar com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Além disso, irmãos, as viagens, a gente fala às vezes de viagem, mas as viagens no primeiro século custavam muito caro. Se hoje já custa, imagina naquele tempo que não tinha estrada direito. Naquele tempo não tinha Latam, Gol. Tá certo? Então as viagens levavam meses. E geralmente as viagens eram feitas nos lombos dos animais. Era uma peregrinação, era uma batalha, irmão, para se viajar. E isso tinha um custo muito alto. Então, os apóstolos utilizaram as cartas para suprir a sua ausência nas igrejas. A carta, por assim dizer, carregava a autoridade de quem enviava a carta. Aleluia! A carta, ela carregava a autoridade do apóstolo. É como se o apóstolo estivesse, entre aspas, presente na igreja. Então, a igreja, quando recebia uma carta, essa carta era lida diante de toda a igreja. Olha, irmão, que coisa bonita. A carta era lida diante de toda a igreja. Aí o que acontecia? Existiam os escribas, aleluia, que faziam cópias dessas cartas. Eles pegavam de ouvido, ouviam e copiavam essas cartas. E essas cartas, posteriormente, eram enviadas às igrejas das adjacências, às igrejas vizinhas. Tá certo? Então, esse era um método muito comum de comunicação no primeiro século. Os irmãos têm uma noção? Quantos livros nós temos no Novo Testamento? Os irmãos saberiam me dizer? Quantos livros tem no Novo Testamento? Só no Novo. 27 livros. Tá certo? 27 livros no Novo Testamento. Dos 27 livros, 21 livros são cartas. Dá para dar glória a Deus aí ou não? O Novo Testamento tem 27 livros. E dos 27, 21 são cartas. Era um método eficaz de comunicação ou não era? Era. 21 cartas o Novo Testamento tem. 13 cartas do apóstolo Paulo, alguém me ouve? 2 cartas de Pedro, uma carta de Tiago, irmão de Jesus, uma carta de Judas, também irmão de Jesus. Irmãos, falando nisso, só abrir uma pequena aspas aqui. Uma vez a gente estava no culto de ensino na igreja e uma irmã teve a oportunidade e ela afirmou, irmãos, diante da igreja, irmãos, Judas foi tão cara de pau
que ainda teve coragem de escrever um livro na Bíblia. Além de trair Jesus, ainda teve coragem de escrever um livro. Mas, irmãos, o Judas que escreveu essa epístola, essa carta, não é o mesmo Judas que traiu Jesus. Esse Judas é Judas, irmão do Senhor. Então, nós temos uma carta de Judas, irmão de Jesus. Temos uma carta que muitos têm como uma carta anônima, que é a carta de Hebreus. E há 3 cartas do apóstolo João, totalizando, então, desse modo, 21 cartas no Novo Testamento. Entre as quais, a carta de Filipenses, que nós trabalharemos com a ajuda de Deus nessas quartas-feiras. Sobre a autoria, irmão, desta carta, da carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos observar que a carta se apresenta como tendo sido escrita por Paulo. O texto que nós lemos no início da aula, do nosso estudo, nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem na igreja de Filipos. Portanto, a carta se apresenta como tendo sido provinda da parte do apóstolo Paulo. Tá certo? Então, conforme nós vemos no verso 1, a carta é de autoria paulina. Pouquíssimos intérpretes duvidam da autoria de Paulo aos Filipenses, a essa carta aos Filipenses. Normalmente, os que objetam a autoria paulina, eles argumentam que o hino que nós temos aqui em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 11, não possui o ritmo e o estilo de Paulo. Então, essas pessoas que não concordam que Paulo é o autor, eles usam essa argumentação de que Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, não possui o ritmo e nem o estilo de Paulo, mas aproxima-se de poesia hebraica anterior a Paulo. Argumentam ainda que o apóstolo não interromperia suas exortações para compor uma canção tão bela para depois retomar as suas exortações. Então, um grupo muito pequeno de intérpretes tentam objetar que Paulo tenha escrito essa carta com base nisso. Mas D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris, que são 3 teólogos da mais alta categoria, especialistas no Novo Testamento, refutando essa objeção, eles dizem o seguinte: a carta afirma ter sido escrita por Paulo, e contra essa afirmação não se levanta nenhuma dificuldade séria. Quanto às características palestinas, deve ser lembrado que a língua materna de Paulo era o aramaico, de modo que não é obstáculo à sua autoria. A afirmação de que o trecho que emprega uma teologia do servo que não é costume de Paulo é contrabalançada pelo fato dela conter uma referência bem paulina à morte de cruz, no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses. Essa é uma expressão paulina característica. Devemos concluir que ela procede de Paulo. Primeiro, pois ela se encontra numa epístola que, sem sombra de dúvida, foi escrita pelo apóstolo. E 2, porque não existe motivo convincente para rejeitar Paulo como autor ou atribuir o hino a alguma outra pessoa. Portanto, conforme nós podemos ver na análise desses teólogos, a partir da Bíblia, essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Historicamente, irmãos, Filipenses é uma das cartas sobre cuja canonicidade parece que houve poucas dúvidas. Os pais da igreja, como Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia e outros autores, afirmaram que é uma autêntica carta paulina. E as evidências, tanto internas quanto externas, asseguram
que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. No verso 1 que lemos, está redondamente assegurada esta afirmação: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo são qualificados aqui como servos. E a expressão grega aqui do verso 1 é interessante. O texto grego aqui diz: Paulos kai Timóteos douloi Cristo Jesus. Paulo e Timóteos, servos de Cristo Jesus. Veja que Paulo se apresenta nesta carta não como apóstolo, mas como um servo. Como um servo. Como um servo. Glória a Deus. Então, na mentalidade greco-romana, irmãos, um escravo ou um servo era visto como algo pejorativo, para designar uma classe desprezada da sociedade. Essa era a mentalidade dos gregos quando ouvia essa expressão. Era uma expressão pejorativa para designar uma classe rejeitada pela sociedade. Mas na mentalidade judaica, o servo era um termo utilizado no Antigo Testamento para se atribuir a servos e homens de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 34, verso 5, se diz que Moisés era servo do Senhor. Então, na mentalidade grega, chamar alguém de servo ou de escravo era a mesma coisa do que usar um termo pejorativo. Mas na mentalidade hebraica, esse termo, servo, era utilizado para designar grandes homens de Deus. A exemplo, Moisés. Nós não sabemos, irmãos, qual era a real intenção de Paulo ao se apresentar assim. Talvez ambas as coisas. Ele era a semelhança dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, um servo de Deus. E ao mesmo tempo, ele era um escravo, mas não escravo de Roma. Tá certo? Não escravo do imperador, não escravo de César. Paulo era escravo, servo de Cristo. Então, logo na introdução, Paulo se identifica como autor da carta e ele se qualifica como sendo um servo. Ou seja, Paulo está reconhecendo, irmão, se tu não der glória a Deus, que isso aqui está mal, hein? Paulo está reconhecendo que acima dele existe um Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está dizendo que a vida dele não está a esmo, ele tem um Senhor, porque ele é um servo. E ele deve absoluta lealdade a este Senhor que está sobre ele. Então, conforme nós podemos observar, no verso 1 também Timóteo é mencionado. O texto diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, no verso 1 que nós lemos, nós vemos que Timóteo também aparece aqui nesta carta. Isso não significa, irmãos, isso não significa que Timóteo tenha participado da formulação direta da carta, ou seja, não significa que ele participou da escrita da carta. A carta é de autoria de Paulo, mas é razoável afirmar que Timóteo estava envolvido por estar presente com o apóstolo Paulo quando essa carta foi escrita. Então não é que Timóteo participou literalmente da escrita, mas Timóteo estava presente com Paulo quando essa carta foi escrita. Então, Timóteo foi uma espécie ali de ajudante ou secretário do apóstolo Paulo enquanto essa carta estava sendo compilada ou estava sendo escrita. Mas por que Timóteo é mencionado?
Porque Timóteo, ele era conhecido entre os filipenses. Aleluia. Aquela igreja, irmão, conhecia Timóteo. Por quê? Porque Timóteo estava presente com Paulo quando a igreja de Filipenses foi fundada. Então, quando Paulo cita Timóteo, ele não está citando alguém estranho, ele está citando alguém que é familiar, comum aos crentes de Filipos. Por quê? Porque Timóteo estava presente quando aquela igreja foi fundada. Você pode conferir isso em Atos capítulo 16, no verso 1 e no verso 13, e também em Filipenses capítulo 2, versos 19 a 22. Sobre essa questão, Gordon Fee, que é um comentarista dessa carta, ele diz o seguinte: a carta deve ser compreendida nesse sentido menor, como vinda de ambos. Paulo como autor, com a concordância de Timóteo. Então essa carta é de autoria de Paulo, mas com a presença e com a concordância de Timóteo, que também era conhecido da igreja de Filipenses e que também seria, em breve, enviado por Paulo àquela igreja. Por isso, então, Timóteo é mencionado no início, na perícope da carta. Quando nós falamos dos destinatários, os destinatários da carta também é identificado aqui no verso 1. O texto diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, os destinatários da carta são todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aleluia. Irmãos, Filipos era uma cidade muito importante. Era uma cidade muito importante. Ela estava localizada na Macedônia Central e era uma cidade muito estratégica. Por quê? Porque Filipos ficava na divisa do Oriente e do Ocidente. Então, era uma cidade estratégica, porque fazia divisão entre o Oriente e o Ocidente. Ela foi fundada por Filipe da Macedônia em 360 aproximadamente a.C., que tomou essa cidade dos tracianos e deu o seu nome à cidade. A ideia de Filipe da Macedônia era dominar as rotas comerciais da Ásia e da Europa. A cidade possuía diversas minas de prata, de ouro, tá certo? A cidade também, embora no tempo de Paulo essas minas, esse ouro, essa prata já tivesse muito utilizado, muito exaurido, essa cidade também possuía um comércio muito famoso na época. Haviam muitos comerciantes, muitos empresários nessa cidade. E desse modo, essa cidade atraía milhares de pessoas, ou seja, essa cidade era uma cidade estratégica para que o evangelho de Cristo Jesus fosse pregado. Por quê? Porque era um local onde muita gente se afluía por causa do comércio, tá certo? E era uma cidade que fazia divisa entre o Oriente e o Ocidente. Tá vendo, irmão, como Paulo tinha estratégia? Para a igreja fazer missões, a igreja também tem que ter estratégia. Então, essa cidade, irmãos, também teve diversos nomes. Ela foi chamada de Carênides Fontes, porque ela tinha muitas fontes de águas. Quando Filipe da Macedônia conquistou a cidade, ele colocou o seu nome nela. Então ela passou a se chamar Filipos. Depois o imperador Otávio Augusto refundou a cidade e deu a ela o status de colônia romana. E ele então dá o nome da cidade, o nome da sua filha. Olha que coisa bonita. Então, a cidade passou a se chamar, em dado momento, de Colônia Júlia Augusta Filipense. Embora a população fosse majoritariamente grega, se falava também o latim nessa cidade.
E quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, irmãos, Paulo, ele recebeu uma visão de Deus. Os irmãos lembram dessa visão? Está lá em Atos capítulo 16, versículo 9. É apresentado diante de Paulo um varão, um homem, dizendo para ele, socorre e atravessa, nos socorre e atravessa a Macedônia. Então, quando Paulo tem essa visão, ele entendeu que Deus estava direcionando ele até a Macedônia. Tá certo? E depois que Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, se dirige a várias cidades, ele chega até Filipos. E quando ele chega nessa região, Paulo vê algumas mulheres que estavam orando na beira de um rio. Tinha umas irmãs que estavam orando na beira de um rio. Aí Paulo aproveita a oportunidade e prega o evangelho para elas. Irmãos, parece que não é uma resposta de oração? Aleluia. A igreja de Filipos foi fundada sob oração. Haviam pessoas que estavam orando ali, provavelmente judeus prosélitos, e Paulo aproveita o ensejo e prega o evangelho. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender aquilo que Paulo estava pregando. Deixa eu dizer um negócio. O pregador, o pastor, o ensinador, ele prega ao ouvido, mas é Deus quem abre o coração. O que eu estou fazendo aqui, o que o pastor Josevaldo e os demais pastores fazem aqui, é pregar para o seu ouvido. Mas só Deus pode abrir o seu coração para você entender. Então, Paulo prega o evangelho, Deus abre o coração. E a Bíblia diz que Lídia se converte ao Senhor Jesus e ela com a sua casa são batizados. Depois, Paulo está saindo de uma reunião, uma mulher possessa por um espírito de adivinhação confronta Paulo no meio do caminho. E Paulo estava, o texto usa uma expressão engraçada, né? Uma expressão que para nós é meio nordestina, que Paulo fica perturbado, e Paulo se volta e ordena que o espírito saísse daquela mulher. A Bíblia diz, irmãos, que essa mulher que estava possessa por esse espírito, ela dava muito lucro. Existiam empresários da cidade, para os irmãos verem, que estavam explorando essa mulher possessa por demônios para obter lucro, obter dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E quando Paulo ordena que o espírito saia da mulher, esses homens ficam irados, porque eles começaram a ter prejuízos. Porque começou a tocar no órgão mais sensível do ser humano, o bolso. E então eles montam uma estratégia e Paulo vai parar preso em Filipos. Mas Paulo não estava sozinho, não. Timóteo estava com ele. E Paulo e Timóteo é preso sob chibatadas, sob açoites. Mas o que eu acho interessante é que Silas não deixou Paulo apanhar sozinho, não. Ele apanhou junto com Paulo. Quando Paulo estava apanhando, Silas falou, Paulo, se é para apanhar, eu apanho junto com você. Se é para bater, eles vão ter que bater em dois. E Paulo e Silas vão parar na prisão. E aí acontece aquele capítulo que todos nós sabemos, né, que Paulo e Silas estão na prisão e eles estão orando e louvando a Deus. E há um terremoto, as prisões se abrem, o carcereiro vê que as prisões estão abertas, ele tenta se suicidar. E Paulo diz, não faça isso. E Paulo prega o evangelho para aquele homem. E aquele homem se converte. E a Bíblia diz que ele e a sua casa são batizados. Depois, esse homem hospeda Paulo na casa dele. Depois é trazida a notícia de que Paulo deveria ser liberto. E ali, em Filipos, é fundada uma igreja. Que igreja? Essa igreja aqui que Paulo está escrevendo. Glória a Deus, aleluia. Compreendeu ou não? Então, esta igreja foi fundada por Paulo. Para quem quiser entender mais, leia Atos 16. Sob essas circunstâncias que eu mencionei aqui bem brevemente. E depois, então, Paulo escreve esta carta para esses irmãos, para esta igreja que ele mesmo fundara. Mas aí Paulo, ele identifica esses irmãos aqui, ele usa a expressão hagios no grego,
que é a expressão que aparece aqui para santos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, amém? A todos os santos, então ele usa a expressão santos para atribuir essa expressão àqueles irmãos, àquela igreja que estava ali. Portanto, irmãos, a expressão santos aqui não significa que essas pessoas são perfeitas e sem pecado. Muitas vezes a gente lê essa palavra na Bíblia e a gente lê essa palavra com uma mentalidade errada. Então, ao utilizar a palavra santos, não significa que essas pessoas sejam perfeitas ou que elas sejam sem pecados. Tá certo? Também essa expressão não deve ser entendida como santos no sentido canônico que a Igreja Católica atribui a algumas pessoas. Né? Na Igreja Católica, quando alguém foi muito piedoso ou fez algum milagre, algum sinal na Igreja Católica, essa pessoa é canonizada como uma pessoa santa. Mas não é nesse sentido de santo que Paulo está escrevendo aqui. Essa expressão hagios ocorre mais de 60 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes eu disse? Está bem que os irmãos estão prestando atenção. 60. E essa palavra traz a ideia de separação. Então, essas pessoas, embora fossem filipenses, eram, sob certo sentido, separadas para Cristo. Aleluia! Não se trata, irmãos, de uma separação geográfica, mas de uma separação espiritual. Essas pessoas eram santas porque elas foram separadas por Deus, separadas para Cristo. Está entendendo ou não? Então, desse modo, os crentes que essa carta é endereçada, eles estão em Filipos, aleluia, mas eles também estão em Cristo. Glória a Deus, foi fraco. Vou até beber água, irmão. O que eu estou dizendo é que esses crentes possuíam um duplo endereço. Geograficamente, eles estavam em Filipos, sim ou não? Mas espiritualmente, eles estavam em Cristo. Eles foram separados para Cristo. Então, nesse sentido, eles são chamados de santos. Gordon Fee elucidou essa expressão santos aqui em Filipenses 1:1 da seguinte forma: eles são crentes em Cristo, constituindo o povo de Deus, que por esse mesmo fato são também chamados de povo santo, separado pelo Espírito Santo para os propósitos de Deus e que se distinguem daqueles como aqueles que manifestam seu caráter no mundo. O fato de se tornarem povo santo é resultado direto de seu relacionamento com Jesus. Aleluia. Eles são santos, conforme o texto diz, em Cristo Jesus. Então, essas pessoas não são santas em si mesmas, mas elas são santas em Cristo Jesus. Porque elas foram salvas por Cristo. E porque elas têm uma vida de relacionamento com Cristo, essas pessoas, portanto, elas são chamadas de santas. O maior teólogo do século XX, Karl Barth, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz que santos, na verdade, são pessoas não santas, que mesmo não sendo santas, foram, entretanto, separadas, reivindicadas, requisitadas por Deus para o seu controle, para o seu uso, para si mesmo, que é santo. Essas pessoas, portanto, não eram santas em si mesmas, mas essas pessoas foram separadas,
requisitadas, escolhidas para o controle de Cristo, que é santo. E porque Ele é santo, essa santidade também é transferida para a igreja e para aqueles que têm um relacionamento com Cristo. Desse modo, a santidade, nesse sentido, é um atributo comunicável de Deus. É um atributo que Deus comunica, que Deus transfere para a igreja. Paulo também, irmãos, ele faz menção aqui, meu Deus, o tempo está passando. Ele faz menção aqui de dois grupos. Além de mencionar santos no texto, no verso 1, ele menciona também bispos e diáconos. Sim ou não? Nós já falamos um pouco aqui, quando nós tivemos aqui o curso para líderes, nós falamos um pouco sobre o bispo, sobre o presbítero, não é? O bispo, ou episcopos, significa supervisor. Eram aqueles encarregados de supervisionar a igreja. Então, era a tarefa do bispo, ou do presbítero, ou do pastor, porque bispo, pastor e presbítero, no Novo Testamento, trata-se da mesma pessoa, tá certo? Eu sei que existem algumas igrejas que organizam a sua liderança eclesiológica, separando o bispo do pastor, né? Existem algumas igrejas que tem o pastor e tem o bispo acima do pastor. Mas essas diferenciações são meramente humanas e organizacionais. No Novo Testamento não existe diferença entre o pastor, o bispo e o presbítero. Então cabe ao bispo, ou ao pastor, ou ao presbítero ensinar, dirigir, proteger o rebanho contra os falsos mestres. Eles também são chamados de presbítero ou ancião, no grego, que são termos intercambiáveis aplicados ao pastor. Enquanto bispo, episcopos no grego, dá a ideia de supervisor, presbítero dá a ideia de ancião. Então a palavra presbítero fala mais da pessoa, enquanto a palavra bispo fala mais da função de supervisionar a igreja do Senhor. Os irmãos podem notar isso? Isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso está na Bíblia, tá, irmãos? Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 2, olha o que é dito. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Olha o que é dito ao presbítero. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que é que Pedro diz aos presbíteros? Apacentai o rebanho de Deus. Ou seja, ele está dizendo aos presbíteros que eles devem fazer aquilo que um pastor faz. Tá certo? Outro texto, Atos 20 e 28. Olha o que é que Paulo vai dizer nesse texto. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, conforme nós vemos, é função do bispo pastorear, apacentar o rebanho de Deus. Então, os bispos, na linguagem de Paulo e no Novo Testamento, trata-se dos dirigentes da igreja, dos pastores da igreja. Já os diáconos, irmãos, nós também falamos sobre ele no curso que nós tivemos aqui sobre liderança. E os irmãos devem se recordar que a origem dos diáconos está em Atos capítulo 6, não é? Quando a igreja de Jerusalém levantam ministros designados para servir as mesas, né, para distribuir os insumos, a cesta básica na igreja de Jerusalém. Então, hoje, é claro, os diáconos de hoje, eles ganharam outras atividades, né? Muitas vezes, recepcionar os visitantes, cuidar ali das vidas que vão chegando no templo,
no estacionamento da igreja, zelando pelos bens e patrimônio da igreja. Às vezes é colocar chupeta na boca de menino chorão que quer atrapalhar o culto. Quer dizer, o diácono ele ganhou uma série de desdobramentos e atividades modernas para os dias de hoje. Mas, olhando da perspectiva histórica, eles eram aqueles que cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos pobres e necessitados da igreja. Tá certo? Então, Paulo fala dos santos, de modo geral, referindo-se à igreja. Entre a igreja estavam os pastores e estavam também os diáconos. Veja, irmãos. Aleluia. Os pastores e os diáconos, eles estavam no meio da igreja. Paulo diz, entre os quais bispos e diáconos. Deixa eu dizer um negócio. Os irmãos não vão ficar bravos comigo não, né? Mesmo que ficasse, eu falaria do mesmo jeito. Pastor não é feito para ficar num pedestal. Tá certo? Tem igrejas por aí que eles pegam os pastores, constroem uma moldurazinha e deixam o pastor lá emoldurado no pedestal. Pastor tem que estar no meio do povo. Pastor tem que estar no meio da igreja. Porque Deus... Glória. Aleluia. Eita, irmão, está esquentando. Deus não levanta pastores estrelões. Deus levanta servos dele para servir a igreja. Então, conforme nós podemos ver, os pastores dessa igreja estavam entre o povo. Eles não estavam acima, mas entre a igreja. Porque liderança espiritual não é liderança piramidal. Pastores são servos de Deus para servir a igreja. Portanto, irmãos, conforme nós podemos observar, havia uma organização da igreja. Lembramos que Paulo não diz ao bispo e ao diácono da igreja. Não é isso que Paulo diz. Ele diz aos bispos, entre os quais bispos, no plural, diáconos, no plural. Ou seja, haviam muitos pastores e haviam muitos diáconos no meio daquela igreja. Ou seja, havia um colegiado, uma organização que cuidava das coisas espirituais daquela igreja. Não era uma igreja que caiu de paraquedas. Aleluia. Eita. Não era uma igreja desorganizada, era uma igreja que tinha um corpus de obreiros e de líderes responsáveis pela igreja. Então, Paulo, antes de sair das cidades, quando ele fundava a igreja, Paulo deixava lideranças consolidadas na igreja. Tá certo? Gordon Fee, sobre isso, diz o seguinte: mesmo que os títulos bispos e diáconos ocorram apenas aqui e nas epístolas pastorais, no Corpus Paulino, não devemos assumir que isso sugere que as outras igrejas paulinas não tivessem esse tipo de liderança, ou que é um desenvolvimento posterior em suas igrejas. Líderes são destacados pela honra na primeira das cartas, que é Tessalonicenses. Não é concebível que outras igrejas não as tivessem. Então, irmãos, a igreja, desde os seus primórdios, ela possuía uma organização, uma liderança organizada. Desde o princípio, quando se fundava a igreja, levantava-se, consequentemente, líderes, presbíteros e diáconos para cuidarem da igreja nas suas necessidades. Conforme eu disse, às vezes o apóstolo não poderia estar sempre naquela igreja. Então, desse modo, a liderança se fazia importante para garantir que a igreja fosse cuidada e para que eles também prestassem relatório aos apóstolos sobre o cuidado com a igreja. Até aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Conforme nós podemos ver, irmãos, já estou encaminhando para o fim, não quero cansar os irmãos, mas conforme nós podemos observar, Paulo também, ele prossegue com a saudação inicial. Lembra que eu falei da estrutura da carta? Primeiro o autor, às vezes dá um adjetivo, identifica o destinatário e depois uma saudação. Essa saudação nós vemos aí no versículo 2 de Filipenses 1. Paulo vai dizer: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, há aqui
uma saudação àquela igreja. Paulo usa aqui, irmãos, duas expressõezinhas gregas para saudar a igreja. Aparece aqui nesse texto a palavrinha grega charis e aparece a palavrinha grega aqui eirene. Pastor, o que é isso que você está falando aí? Fala na minha língua, calma que eu vou falar. A palavra charis quer dizer graça. E a palavra eirene é traduzida aqui como paz. Então, Paulo usa duas palavrinhas aqui para saudar a igreja. Charis e eirene. Graça e paz. Aleluia. O que Paulo faz aqui, irmãos, na verdade, é unificar duas saudações de dois povos distintos. Alguém me ouve? O que Paulo faz aqui é unificar duas saudações de dois povos distintos. Quando um crente assembleiano vai saudar outro crente, como é que ele fala? A paz do Senhor, sim ou não? Se ele é um batista, ele vai dizer paz. Se ele é um presbiteriano, ele vai dizer graça e paz. Então, cada povo tem uma forma comum de se comunicar, sim ou não? Os gregos, quando eles queriam se comunicar, pastor Josevaldo, eles usavam a palavra grega charis. Charis. Então, charis era utilizada pelos gregos. Lembre-se, irmãos, essa igreja era majoritariamente composta de gregos. Tá certo? Então, charis era a saudação dos gregos. Mas eirene, que aqui é traduzida por paz, era o equivalente ao shalom que era falado entre os hebreus. Então, charis era uma expressão grega e eirene é o equivalente de shalom que era utilizado pelos que falavam hebraico. Então, o que Paulo está fazendo aqui é unificar duas expressões de dois povos nesta carta para saudar a igreja. Entendeu ou não? Por isso que ele usa a expressão graça e ele usa a expressão paz aqui nesse texto. Tá certo? Um dos conceitos elementares que nós temos de graça é que graça é um favor. Sim ou não? Graça é um favor. Irmãos, nós sabemos o que é favor, sim ou não? Eu faço um favor ao pastor Josevaldo, o pastor Josevaldo faz um favor para mim, sim ou não? No favor humano, há essa reciprocidade. Eu faço um favor a uma pessoa, aquela pessoa faz um favor para mim. Tá certo? Mas o favor de Deus é diferente do favor humano. Porque o favor de Deus é um favor para o qual não há trocas. É um favor imerecido. É um presente. É uma dádiva. Portanto, o favor divino se distingue do valor humano nesse aspecto. O doutor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Filipenses, ele diz algo muito interessante. Ele diz, pela graça, nós temos o encanto supremo de descobrir que Deus é nosso Pai. Assim, a graça é um dom imerecido. É o favor de Deus a pecadores. É a disposição de Deus de dar, de doar o seu melhor àqueles que merecem o pior. Então, graça é favor imerecido. É a disposição do coração de Deus em dar o seu melhor àqueles que merecem o pior. Ah, irmãos, nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós não podemos bater no peito e se vangloriarmos. Porque nós só estamos aqui por causa do favor de Deus que nos alcançou através de Cristo Jesus. Você sabe a diferença entre graça e misericórdia? Graça é aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. E misericórdia é aquilo que Deus não nos dá pelo que nós merecemos. Então, através da graça, eita, irmãos, da glória.
Através da graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E através da misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos, que é a justa punição pelos nossos pecados. E Ele não faz porque Ele já puniu no Filho dele. E porque Ele puniu no Filho dele, a justiça do Filho dele é transferida a nós. Na teologia paulina, a salvação é apresentada como produto da graça. É aquele texto elementar que nós vemos lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é produto da graça, daquilo que Deus fez pelo homem. O homem, em seu estado natural, ele é, irmão, considerado biblicamente como um inimigo de Deus. Ele está em inimizade com Deus, como nós vemos em Efésios 2. Mas por obra graciosa. Eita! Levante a mão como se fosse pegar uma manga bem madurinha do pé. Mas pela graça de Deus, este homem é arrastado de um terrível estado de pecado. E ele é levado até as regiões espirituais. E ele é vivificado por Cristo. Tudo isso pela graça. Pela graça. Pela graça. Se a graça é a razão da nossa salvação, a paz é a consequência. Então, nós somos salvos pela graça, sim ou não? E a paz é consequência dessa graça. Porque nós somos salvos pela graça, nós temos paz. Paz com Deus. Paz com nós mesmos. E paz uns com os outros. Eirene, irmãos, no grego, a palavrinha paz no grego, dá a ideia de um bem-estar completo. Aleluia. Dá a ideia, irmãos, de uma paz, de uma imperturbabilidade. Dá a ideia de alguém que está em perfeita sincronia, em perfeita harmonia. Ei! Você pode se apropriar, meu irmão, pela fé, daquilo que Deus tem para a igreja dele. Graça e paz. É bem-estar em todas as direções. Na horizontal, com os irmãos, e na vertical, com Deus. Nós temos paz com Deus na vertical e paz uns com os outros na horizontal. Mas mais do que isso, nós temos paz interna com nós mesmos. Tudo isso através de Cristo. Através da obra que Deus realizou em Cristo Jesus. Nesse sentido, Caris e Eirene, graça e paz, são destinados a todos os crentes de Filipos. Todos os crentes podem e devem se apropriar dessas maravilhosas bênçãos espirituais. Graça e paz são mais, irmãos, do que uma saudação inicial. Graça e paz pode se transformar num modelo de vida. Pode se transformar numa experiência gloriosa na vida de cada cristão. Que graça e paz não seja apenas o método com o qual nós nos cumprimentamos, mas que seja um estilo de vida, que seja uma experiência que nós podemos ter todos os dias através da obra de Deus em Cristo. Então, Paulo aqui fala do alvo dessas bênçãos, no verso 2. A todos os crentes que estão em Filipenses, que estão em Filipos, graça e paz. Então, Paulo fala de duas bênçãos. Alguém me ouve? Amém. Quais são essas duas bênçãos? Graça e paz. Quem são os destinatários dessa graça e paz? A igreja. Todos os que estão em Filipos. Mas mais importante do que isso, Paulo vai falar aqui acerca da fonte dessas bênçãos. A fonte dessas bênçãos, irmãos, está aí no versículo 2 que nós lemos. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser chato agora. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, não deixe o irmão dormir.
Dá uma chacoalhada nele aí, igual os crentes pentecostais fazem. Fala para ele, acorda. Fala para ele, a fonte das bênçãos espirituais é Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Mais importante, irmãos, essa não precisa repetir. Mais importante, irmãos, do que a bênção é o dono da bênção, é a fonte da bênção. Muitas vezes nós achamos que as pessoas estão buscando a Deus, mas elas não estão buscando a Deus, não. Elas só querem as bênçãos. Elas querem as bênçãos de Deus sem Deus. Mas a igreja sabe que mais importante do que a bênção de Deus é o Deus da bênção. Porque elas sabem que a fonte da bênção é o nosso bem maior, que é Deus. Glória a Deus. Gordon Fee diz o seguinte sobre isso. Na teologia paulina, cuja preocupação central é a salvação em Cristo, Deus Pai é comprometido como aquele que inicia a salvação. Nós vemos isso em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós. Então, Deus Pai é o sujeito de quase todos os verbos salvíficos paulinos, cuja ação salvadora foi efetuada em nossa história humana por meio de Cristo, o Filho. Todavia, textos como esse, nos quais Pai e Filho são simplesmente unidos pela conjunção grega e, que aqui no grego é kai, como se fossem igualmente fonte da graça e da paz, bem como de muitas outras coisas, deixam claro que na cabeça de Paulo, o Filho é verdadeiramente Deus e trabalha em cooperação com o Pai e o Espírito Santo na redenção do povo de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. A bênção que Deus tem para a igreja, se tu não der um glória a Deus, eu vou chutar sua canela. A bênção que Deus tem para a igreja, você que está me ouvindo aí no YouTube, que agora eu estou com 2 microfones aqui, irmãos. A bênção que Deus tem para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida de você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, é uma bênção igual tapioca. É uma bênção dobrada. Porque essa bênção tem a assinatura, a rubrica do Pai e do Filho. É uma bênção que Deus Pai e Deus Filho está empenhada em realizar na igreja. Irmãos, para a gente já encerrando, os irmãos aguentam mais 10 minutos? Então vamos falar rapidamente, irmãos, para a gente não tomar muito tempo, não é um interesse enfadar ninguém, mas vamos falar um pouquinho sobre o contexto da carta de Filipenses. Quando essa carta foi composta, quando ela foi escrita, Paulo estava claramente preso. Se os irmãos verem Filipenses capítulo 1, versículo 7, versículo 13, 14 e 17, os irmãos verão esta realidade. Paulo menciona que ele estava, durante essas 4 vezes, Paulo diz que ele estava em correntes. Nesse sentido, então, Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Paulo, irmãos, ele ficou preso em muitos lugares e muitas vezes. Tá certo? Mas a interpretação mais tradicional, mais comum, é que quando Paulo escreveu Filipenses, ele estivesse preso em Roma. Por que é dito isso? Porque a expressão nessa carta, no versículo 13 do capítulo 1, por exemplo, Paulo vai mencionar a guarda pretoriana. A guarda pretoriana é mencionada por Paulo no versículo 13 do capítulo 1. Embora esse termo signifique palácio do governador, a frase se refere mais provavelmente à tropa de elite que guardava o imperador que ficava posicionado em Roma.
Isso é atestado também no capítulo 4 e no versículo 22, quando Paulo vai enviar saudação àqueles que estão na casa de César. Então nós vemos que aqueles que faziam parte das lides domésticas do imperador, é saudada por Paulo aqui nessa carta. Então Paulo menciona a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador, que ficava em Roma. Então isso leva muitos intérpretes a dizer que quando Paulo escreveu Filipenses, ele estava preso em Roma. Tá certo? Então, por exemplo, alguns teólogos e exegetas que defendem essa tese, Gordon Fee, Grunt, Brian, Reik, Hernandes Dias Lopes, são teólogos que caminham nessa direção, na direção de que quando Paulo escreveu a carta, ele estava preso em Roma. Amém? Mas há outros teólogos que pensam um pouquinho diferente. Eles entendem que Paulo, na verdade, estava preso em Éfeso, quando escreveu Filipenses. E por que eles dizem isso? Eles dizem o seguinte: não existe nada explícito no texto bíblico de que Paulo ficou preso em Éfeso, literalmente. Mas ele falou em 2 Coríntios 11, 23, sobre as suas muitas prisões. E o fato de que ele esteve em apuros lá em Éfeso, como 1 Coríntios 15, 32, 2 Coríntios 1, de 8 a 11, e Atos 19, pode muito bem significar que ele tenha passado uma temporada na prisão. Éfeso ficava a cerca de 160 quilômetros de Filipos, portanto era muito próximo Éfeso de Filipos. Já com relação a Roma, irmãos, Filipos ficava a 1.900 quilômetros de distância. Então, enquanto Éfeso ficava a 160 km, Roma ficava a 1.900 quilômetros de Filipos. Então, esses teólogos entendem que por causa da questão da distância, e como na carta está implícito várias viagens, por exemplo, a viagem de quem levou a notícia aos filipenses que Paulo estava preso, a viagem de Epafrodito, que levou uma oferta dos filipenses a Paulo, no capítulo 2, versículo 25, amém? Não dorme não, irmão. Há uma viagem para informar aos filipenses que Epafrodito ficou doente. Há uma quarta viagem de Timóteo, que Paulo almejou enviar Timóteo para aquela igreja. Isso está no capítulo 2, versículo 25. Então, nós temos aqui várias viagens até essa região. Então, eles argumentam que todas essas viagens levariam meses, quem sabe até anos, de forma que o local de prisão de Paulo deveria ser mais próximo de Filipos. Alguns teólogos, irmãos, que defendem então que Paulo ficou preso, por exemplo, em Éfeso, alguns teólogos que defendem essa possibilidade. Estão entre eles Duncan, Kummel, J. Carson, Douglas Moo e Leon Morris. São teólogos que entendem que o local da prisão de Paulo provavelmente fosse Éfeso e não Roma. Então, é só para mostrar aos irmãos que existem algumas possibilidades. Eu prefiro entender que Paulo estava em Roma quando ele escreveu essa carta pelas argumentações textuais, tá certo? Mas isso não é questão salvífica. Se você crê diferente, não vai mudar nada, tá certo? Então, já que nós falamos do contexto, vamos falar então do propósito da carta. Então, eu citei aqui pelo menos 2 motivos porque Paulo escreveu essa carta. Primeiro, para agradecer a igreja de Filipos por sua generosidade. Irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja generosa. Nós vemos no capítulo 4 de Filipenses, versículos de 14 a 18, veja o que Paulo vai falar lá. Filipenses capítulo 4, de 14 a 18. Olha o que Paulo vai dizer. Se você quiser abrir aí para acompanhar, irmão, se não, só ouvir com atenção. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio
do Evangelho. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja, Paulo agradece a generosidade daquela igreja, que enviou não apenas uma, mas várias vezes ofertas missionárias para Paulo e para outras igrejas. A igreja de Filipe, irmãos, não era a igreja mais rica, mas era a igreja mais generosa. Tá certo? Quando Paulo esteve em Corinto, os filipenses socorreram Paulo financeiramente. Quando Paulo estava juntando ofertas para cuidar dos pobres da Judéia, a igreja de Filipos ajudou eles também. E quando Paulo está preso, eles enviam um irmão, que aqui na carta é mencionado por nome de Epafrodito. E esse irmão é enviado até onde Paulo estava preso, para levar também uma oferta para Paulo, para ajudá-lo nas suas necessidades. Veja, essa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja abençoadora. É uma igreja que cuida do obreiro e da obra. É uma igreja que cuida do pastor e do rebanho. É uma igreja que não mede esforços para cuidar daqueles que fazem a obra de Deus. É uma igreja generosa. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter essa generosidade no nosso coração para abençoarmos as coisas de Deus. Muitas vezes, vou falar, Jesus, muitas vezes nós vamos a um shopping center e R$200 não é nada, mas quando é na hora de ofertar, aquilo parece que custa muito para a gente. Nós gastamos com muita facilidade, vou falar mesmo, irmão, nós gastamos com muita facilidade R$400, R$500 num tênis, que às vezes a gente tem mais de 10 pares em casa, e muitas vezes nós não investimos em missões. Esta igreja é uma igreja abençoadora. Essa igreja é uma igreja que está abrindo trabalhos sociais, que está abrindo centros de recuperações para ajudar pessoas. Portanto, invista na obra de Deus, cuide da obra de Deus. Não tenha medo de abençoar a obra de Deus, porque você sabe e você tem visto que tem sido empregado os recursos para o reino de Deus e para a sua obra. Principalmente nós, irmãos, que somos obreiros, nós temos que dar exemplo. Nós não podemos falar sobre dízimos e ofertas se nós não vivemos. Nós temos que ser exemplo. Então, essa igreja é uma igreja generosa. Então, Paulo escreve a carta para agradecer a generosidade daquela igreja. O segundo motivo que eu listei aqui, teria muitos, mas não dá tempo, é que Paulo, irmãos, escreve essa carta para exortar aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos sobre a unidade e a comunhão da igreja. Aleluia! Sobre a unidade e a comunhão da igreja. Paulo vai dizer no capítulo 2, se os irmãos quiserem acompanhar aí, no capítulo 2, a partir do versículo 2, do 2 ao 4, olha o que Paulo vai falar. Completai a minha alegria. Olha o que Paulo vai falar. Completai a minha alegria. Sabe o que é isso? Olha o que ele vai dizer. Completai a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quanto mais a igreja ficar unida, mais alegre ele vai ficar. Aleluia. Ele está dizendo, irmãos, completem a minha alegria, me faça mais alegre. E como vocês vão fazer isso? Tenham todos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Verso 3. Nada façam por ambição egoísta
ou por vanglória, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo diz, irmãos, que alguns problemas estavam atrapalhando a igreja. Paulo menciona aqui que havia o problema da presunção. Havia gente que estava se vangloriando. Havia uma vaidosa superioridade por parte de alguns no meio da igreja. E essa vanglória, que Paulo cita aqui no capítulo 2, induzia ao egoísmo e quebrava a comunhão espiritual da igreja. Quebrava a boa vontade no meio da comunidade. Isso gerava disputas. Aleluia, não viu? Manda mais Jesus. Aleluia. Isso gerava disputas. Tem igreja que tem disputa para tudo, não é, irmão? Tem igreja que tem irmão que quer falar mais língua estranha do que o outro, né? Aí os irmãos, decova, labaxera, o outro, não, irmão, calma aí, eu vou falar mais alto. Que é para testar quem fala mais língua, quem é mais espiritual, tem disputa de todos os lados. Tem a disputa para ver quem ora mais, tá certo? Tem a disputa para quem é mais espiritual, para quem tem mais visão, tá certo? Então, muitas vezes, essas coisas quebram a comunhão e a unidade da igreja. Havia na igreja murmuração, reclamação. Só aqui que não tem, né, pastor Zé? Graças a Deus. Havia um espírito individualista no meio da igreja, exclusivista, colocando em xeque a harmonia. Irmãos, até mesmo irmãs que eram líderes da igreja estavam em desacordo. Paulo fala no capítulo 4, no versículo 2, ele vai chamar a atenção de duas irmãs específicas. A irmã Sintique e a irmã Evódia. No capítulo 4, os irmãos podem acompanhar ou escutar com atenção. No capítulo 4, no versículo 2, Paulo vai dizer: eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Paulo chama a atenção dessas duas irmãs para que elas vivessem em comunhão, para que elas vivessem em harmonia no Senhor. Veja, irmãos, quando a irmã Sintique ia dirigir o ciclo de oração, a irmã Evódia não ia. Quando a irmã Evódia fazia a cantina, a irmã Sintique dizia: irmão, não compra não. A irmã Evódia fez um bolo aí, vai dar dor de barriga nos irmãos. Havia uma disputa, irmãos. Uma contra a outra. Crente falando mal de crente. Crente perseguindo crente. Um remando para o lado e outro remando para o outro. E Paulo diz: irmãos, vamos todo mundo remar do mesmo lado. Vamos todos se unir em um só propósito, em um só objetivo. Quando a irmã Sintique estiver regendo, dê glória a Deus, irmã Evódia. Quando a irmã Evódia estiver louvando, não vá ligar se ela desafinou. Dê glória a Deus também. Amém ou não amém? Vou fazer igual um bispo que tem por aí. Sim ou não? Apoie, irmãos, uns aos outros. O pastor Josevaldo tem que apoiar o evangelista David. O evangelista David tem que apoiar a diaconisa Silvana, o diácono William e assim consequentemente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode estar se degladiando. Nós fazemos parte de um todo. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado. Nós fazemos parte de um propósito. Nós fazemos parte de um só povo que vai morar no céu. E, portanto, nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus. E, por fim, nós destacamos aqui alguns aspectos teológicos dessa carta. Primeiro, um aspecto teológico é a questão da alegria. Filipenses, irmãos, é considerada a carta da alegria. O doutor Hernandes Dias Lopes diz que o tom da alegria perpassa toda a carta.
O conceito de regozijai-vos e alegria aparece 16 vezes em toda a carta. Então, se os irmãos, quando os irmãos forem ler essa carta, os irmãos vão ver, igual diz o nordestino, aqui e acolá, a expressão alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, se alegrem, completem a minha alegria. Então, essa carta fala 16 vezes sobre alegria. Aleluia. Eita, irmão, vocês estão ficando importante, hein? 16 vezes sobre alegria essa carta fala. Veja, mesmo Paulo estando preso, Paulo não deixou de se alegrar. Se Paulo fosse como muitos crentes mimizentos que nós temos por aí, que se o pastor esquecer de dar paz do Senhor para ele não vem mais na igreja, o que Paulo ia fazer, irmãos? Paulo estava preso, mas ele se alegra. Paulo estava preso, mas ele escreve para uma igreja e encoraja essa igreja a se alegrarem. Ele diz lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele mostra que a alegria do crente é mandamento, que ela é recorrente, que ela é ultra circunstancial, melhor dizendo, e que ela é cristocêntrica no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, um aspecto teológico da carta, alegria. Outra coisa, unidade cristã. Paulo mostra que o outro deve vir antes do eu. Eita, eu vi um aleluia ali atrás. Paulo mostra, irmãos, que o outro deve vir antes do eu. Paulo mostra que vida cristã não é você olhar no espelho e dizer grandioso és tu. Não é olhar no espelho e dizer bendito seja eu, louvado seja mim. Não, Paulo mostra que o outro vem antes do eu. Paulo mostra que o amor não é egocentralizado, mas é outro centralizado. Aleluia. Ele usa no capítulo 2 4 exemplos para mostrar isso. Ele usa o exemplo de Cristo, ele usa o exemplo dele próprio, ele usa o exemplo de Timóteo e ele usa o exemplo de Epafrodito, que foi o irmão que os filipenses enviaram para levar uma oferta para ele. É dito lá no capítulo 2, irmãos, que esse irmão ficou muito doente. Epafrodito, ele ficou muito doente, pastor, no caminho de viagem até a prisão. E a Bíblia diz que ele chegou quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele. E Paulo diz que ele não teve a vida dele como preciosa, mas por amor ao reino de Deus, ao Evangelho, ele colocou as coisas de Deus como algo mais importante. Então, Paulo usa esses exemplos para mostrar que antes do eu existe um outro a ser alcançado. Por fim, Paulo também vai falar acerca da pessoa de Cristo. Cristo é a figura central da carta. Ele é o elo de união entre todas as partes. Ele é o Senhor plenamente divino. Ele é exaltado, como nós vemos no capítulo 2. Ele é o Jesus da cruz, que se humilhou e assumiu a forma de um servo, mas também ele é aquele que virá em glória para buscar a sua igreja e para transformar as nossas vidas à semelhança dele. O outro aspecto teológico dessa carta é o aspecto escatológico. Nós vemos aqui, irmãos, que há 6 menções sobre a vinda de Cristo nessa carta. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 10, 2:16, 2 de 9 a 11, 3, 20, 21 e 4 e 5. Vou mencionar sobre este dia. O dia onde nós, se não todos, muitos de nós, nos encontraremos com o Senhor Jesus. O dia de Cristo, o dia do Senhor. Para este dia, Deus o Pai está trabalhando para que toda criatura se dobre diante de Jesus. E todo aquele que Ele começou a boa obra esteja pronto naquele dia.
para que esse dia os crentes devam também trabalhar e viver como Cristo viveu, desenvolvendo a nossa salvação, como Paulo vai mencionar no capítulo 2. Quando Cristo se manifestar na sua glória, seremos nós transformados para o encontro do Senhor. Essa é a nossa expectativa. A expectativa de que Cristo virá e que nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, como Paulo trabalha em outra igreja, nós seremos transformados para nos encontrarmos com o Senhor. Que dia glorioso será! Que dia magnífico será! Quando nós poderemos contemplar a face do nosso Senhor e do nosso Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé comigo, para nós orarmos agradecendo. Na nossa próxima aula, irmãos, nós iremos adentrar propriamente dito na carta. O pastor Josevaldo disse que vai ter um tal de um data show aí, então as aulas vão ficar mais dinâmicas e melhores, para que os irmãos também possam acompanhar as exposições que nós faremos. Amém, queridos? Eu agradeço pela oportunidade e pela atenção dos irmãos, e rogo aos irmãos que orem por nós, e que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente esta igreja através da sua palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos.